E aí, a gente vive cercado de mensagens, né? Para todo lado. Mas já parou para pensar no que tá por trás delas? Tipo, qual é a linguagem escondida ali? É isso que a gente vai desvendar hoje. Como ler essa linguagem secreta que tá em tudo. Olha só para essa imagem aqui. É de uma campanha do Greenpeace. À primeira vista parece uma explosão, né? Aquela nuvem de cogumelo. Só que se a gente olhar de perto, é uma sacola plástica. E o céu carregado de tempestade não tem uma palavra escrita, mas a mensagem, nossa, ela chega com tudo. É poderosa. E aí vem a grande questão: isso é um texto? Pois é, se a gente acha que texto é só um monte de palavra numa página, tá na hora de rever isso. A coisa mudou, e mudou muito, principalmente nesse nosso mundo digital. Então vamos lá. O que, afinal de contas, é um texto hoje em dia? A resposta vai bem além da palavra escrita. Olha que simples. Basicamente, um texto é qualquer coisa que passa uma mensagem. Qualquer coisa mesmo. Pode ser uma foto, uma ilustração, um som, um vídeo. Se tem um significado, é um texto. Hoje em dia, a palavra escrita é só mais uma peça nesse quebra-cabeça gigante da comunicação. Ok, vamos começar pelo mais familiar, o texto verbal, ou seja, o texto feito de palavras. Mas mesmo aqui tem um segredinho visual que nem todo mundo percebe. Texto verbal, sem mistério, é a comunicação que usa palavras. Escritas ou faladas, tanto faz. É o que a gente lê num livro, num portal de notícias ou ouve num podcast. A palavra é a estrela principal aqui. Agora, olha que interessante esse cartaz. É basicamente texto, certo? Mas percebe como ele usa o visual para se comunicar? A cor, esse azul bem vivo, a fonte que parece escrita à mão. Nada disso é por acaso. Foi tudo pensado para criar uma conexão com o público mais jovem. E claro, a hashtag chamando para conversa nas redes sociais. É isso. Fica claro que até as palavras têm uma linguagem visual. O jeito que elas são desenhadas, a cor, o estilo, o formato, tudo isso adiciona uma camada nova de significado. Não é só o que está escrito, mas como está escrito. Beleza. E se a gente tirar as palavras da jogada? Será que dá para construir uma ideia inteira, complexa, só com imagens, cores e formas? A resposta é, com certeza. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, o texto não verbal é exatamente isso, uma mensagem sem palavras. Pensa num semáforo. O vermelho não precisa escrever "pare", a gente entende na hora, ou uma placa de trânsito. A gente lê esses textos o dia inteiro sem nem perceber. E aí a gente volta para a imagem do começo. Ela é um exemplo perfeito, genial, de texto não verbal. O Greenpeace está construindo todo um argumento só com elementos visuais. O céu de tempestade dá aquela sensação de perigo, de algo ruim vindo. A sacola em forma de explosão cria uma conexão direta entre o lixo plástico e um desastre, uma catástrofe ambiental. Tudo isso sem usar uma palavra sequer. Mas vamos ser sinceros, no dia a dia, a maioria das mensagens não é uma coisa ou outra, né? Geralmente é uma mistura bem esperta das duas. E é aí que entra o texto multimodal, que é, sem dúvida, a linguagem do nosso tempo. No texto multimodal, as palavras e as imagens, ou sons, ou vídeos, trabalham em equipe. Um não faz sentido completo sem o outro, sabe? Eles dependem um do outro. E se a gente parar para pensar, quase tudo que a gente consome na internet hoje é assim, é multimodal. Vamos pegar esse outro anúncio do Greenpeace para entender melhor. A imagem é forte, né? Uma nota de dólar pegando fogo. E tem um texto ali em cima. Para sacar a mensagem completa, a gente precisa juntar as duas coisas. Vamos ler só o texto por um instante. O aquecimento global acaba com todo o verde do planeta. Todo mesmo. Ok, a mensagem é direta, a gente entende, mas é uma frase meio genérica, né? Uma ideia forte, mas que a gente já ouviu por aí. Agora a pergunta: tem o mesmo impacto sem a imagem? Nem de longe. É a imagem do dólar que, olha a sacada, também é verde, queimando, que dá todo o poder para a frase. A mensagem vira outra, muito mais afiada. A destruição do meio ambiente é também a destruição da nossa economia. Uma coisa está ligada na outra. Sem a imagem, essa crítica super potente se perde no ar. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Na esquerda, a campanha só com o texto. Funciona, é direta, mas olha à direita, com a foto da jovem. É a versão multimodal. A imagem cria uma conexão humana na hora. A mensagem fica mais pessoal, muito mais próxima e, para muita gente, bem mais forte. Ok, mas e daí? Por que tudo isso é importante?
Porque quando a gente entende como essas mensagens são montadas, a gente deixa de ser só um espectador passivo e passa a ser um leitor crítico do mundo. É só pensar no nosso dia a dia. Anúncios, posts nas redes sociais, memes, vídeos, notícias, infográficos, tudo, absolutamente tudo é multimodal. Todos eles misturam palavras, imagens, design, tudo com um objetivo claro: moldar a nossa percepção sobre algo. E aqui está o pulo do gato. Entender o método é o primeiro passo para enxergar a mensagem de verdade. Quando a gente saca as ferramentas verbal, não verbal, multimodal, a gente começa a ver a intenção por trás de tudo. Dá para analisar com outros olhos o que estão tentando nos dizer e, principalmente, por quê. Então fica a pergunta para todo mundo. Da próxima vez que o feed for rolando na tela, seja num anúncio, num post ou num meme, vale a pena dar aquela pausa. Que tipo de linguagem está sendo usada ali? E mais importante, qual é a mensagem que a gente está lendo de verdade nas entrelinhas?